Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ô Ricardo, se tiver um problema no meu carro, eu já sei para quem ligar, então. Ligar. Pode ligar que eu vou estar pronto para atender. E atende, sou testemunha que atende. Pode ligar, eu sou da época ainda da ligação, acho legal você ligar. E aí, como é que tá, Álvaro? Tudo bem? Aí a gente fala um pouquinho da vida e tal, e aí a gente começa o papo. Eu sou dessa coisa de estar conversando. Afinal de contas, a gente que é comentarista, a gente gosta de conversar, né, Adalberto, né, Álvaro? Pois é, e ainda ligar, vou te ligar para falar assim, mistura de etanol na gasolina vai aumentar. Como é que isso vai impactar meu carro? Por que o governo decidiu fazer isso, Ricardo? Pois é, Álvaro, olha só, eu tenho dito que o setor automobilístico ele está passando por grandes turbulências, né? E aí, só para os nossos ouvintes começarem a entender, chegada do carro chinês, carro nacional diminuindo as vendas, fábricas nacionais fechando, fábricas chinesas, o chinês montando fábricas no Brasil, um fecha, outro abre, falta de mão de obra, muitas demissões, falta de peça no mercado e por aí vai. O mercado está uma confusão. E agora chegando esse aumento de etanol de 30% para 32% na gasolina. Eu, particularmente, eu acho um absurdo isso. Eu vou dizer por quê. Vou explicar para os nossos ouvintes. E aí eu fiz uma linha do tempo rapidamente para vocês entenderem, nossos ouvintes, como é que tudo isso começou? Essa mistura começou com 2% apenas na gasolina na década de 1970 e era para a gasolina que era importada. Então se colocava aqui no Brasil 2% de álcool. Aquela gasolina era ainda a gasolina azul, aquela gasolina mais forte, talvez alguns ouvintes vão lembrar disso, realmente se colocava 2% de etanol. Já em novembro de 95 nasceu o Programa Nacional de Proálcool e ela saiu de 2 para 5%. Nos combustíveis importados. Depois para 10%, passou para 17%, depois recuou para 12%, depois passou para 20% e ficou por 20% por muitos anos, né? Nesse momento, esse percentual já estava em todo tipo de combustível. Não só o combustível que era importado, mas também um combustível nacional que existia aqui no Brasil, que era a gasolina feita aqui no Brasil. Agora, o primeiro carro que foi feito a 100% a álcool foi o Fiat 147. Você não era nem nascido ainda. Você não era nem nascido ainda. É um carro 100% a álcool que tinha um apelido, sabe de quê? Cachaçinha. Por causa do cheiro do etanol? Era o álcool puro. O cara era 100% álcool e tinha esse apelido no Brasil todo como cachaçinha. Era o Fiat 147, né? Aí o que acontece? O Conselho Nacional de Política Energética decidiu nessa última terça-feira aumentar de 30 para 32. E aí eu vou tentar explicar para os nossos ouvintes aqui de forma bem didática as razões. Primeiro eu vou começar em cima da sua pergunta, as razões do governo. Primeira, está diminuindo, essa medida tem validade de 180 dias, pode ser prorrogada. O governo quer diminuir a dependência do petróleo, aumentar o biocombustível na matriz energética brasileira e atender o pedido da indústria alcooleira. Também é um outro projeto deles. Agora, o que fala a indústria de cana-e-açúcar e bioenergia? É que o setor está preparado para atender essa demanda. Essa parte adicional aí, no combustível álcool, gasolina, ele está preparado para atender. Então, claro, vão vender mais, eles vão ganhar mais naturalmente, está preparado também, né? E também essa medida pode reduzir a importação de gasolina. Agora, o que fala as montadoras? Motos e motores também. A Associação Nacional dos Fabricantes de Motores, que é a Anfávia, já havia defendido a realização de mais estudos. Está faltando estudos nesse projeto, Álvaro, porque o carro vai sofrer com essa medida. Segundo os engenheiros, um dos principais desafios é que o etanol prejudica esses materiais, especialmente veículos importados e os mais antigos, que não estão preparados para esse volume de álcool que está vindo na gasolina, né? E aí o que acontece? Eles precisam trabalhar um pouco mais, fazer mais testes para ver os prejuízos. Agora, o que fala o setor de peças, que é o Sindipeças? Se manifestou contrária a esse aumento, precisa de mais estudos também e vários componentes, como do motor, bomba de combustível, mangueiras, irão se desgastar mais rapidamente. Isto é, teremos mais prejuízo aí no bolso do consumidor nesse sentido. E aí que vem o pior para você que tem uma moto. O que fala a Abraciclo? É a entidade que representa todas essas motos.
Esse foi o que mais se manifestou de forma contrária. Por quê? Porque quando saiu já de 30 de etanol para gasolina, já teve muita dificuldade nas motos em pegar, ligar pela manhã. Porque a gente pensa que a gente está aqui em Vitória, mas tem um pessoal lá do interior, né, que faz muito frio. Nós temos pessoal dos nossos estados aqui no sul que tem muito frio também. Então, essas motos já passaram a ter dificuldade para pegar, não é? Principalmente nas manhãs mais frias. Ela engasga e ela tem o pior de tudo, Álvaro, é falha na retomada da aceleração. Quando você precisa de acelerar essa moto, para fazer uma ultrapassagem, você não tem força. Então, ela está perdendo força e isso é muito prejudicial para o motociclista, né? A moto não foi projetada para 32% de etanol e é um prejuízo para o consumidor. Outra coisa também é que, sem falar das motos antigas, nós temos as motos de altas cilindradas e nós temos o jet ski. Também eu trago para esse tema aqui, são equipamentos que podem sofrer. E a Braciclo deixa uma pergunta para o Ministério de Minas e Energia. Quem será responsável pelo problema causado pelo biocombustível? Esse aumento vai causar muitos problemas em vários componentes. Quem vai ser responsável por tudo isso, né? Esses 2% vão fazer essa mudança toda? Não é só 2%, ele vem de 20%, 25%, 27%, 30%, 32%. O carro a flex, você ouvinte que tem um carro flex, você não tem problema, você está super tranquilo. Você pode colocar o combustível 100% gasolina, você pode botar 100% álcool, você pode misturar, eu estou com pouco, estou com meio tanque, eu quero agora botar, por incrível que pareça, ficou mais interessante, álcool. Bota, não há problema. O módulo vai fazer a leitura e vai entender o tipo de combustível que você tem. O carro nacional, nesse sentido, a gente está muito na frente. A gente está conseguindo ter um equipamento muito interessante, não é? Mas alguns equipamentos que não foram preparados, aquele carro de carburador, o carro mais antigo, o carro de colecionador. Eu tenho um item aqui também que eu separei, o carro importado, os carros mais antigos de colecionador. E agora, como é que fica? E aí eu recomendo que esse grupo de pessoas utilizem a gasolina premium, a gasolina mais pura, uma gasolina melhor, com octanagem maior, e para que essa gasolina, porque ela acaba tendo muita água. Você já viu que um carro álcool, quando você liga, lá na descarga pinga muita água? Pois é devido ao álcool. Então, com mais 32% de álcool na gasolina, vai danificar algumas coisas. E aí eu já posso te dizer o que vai danificar, Álvaro. Olha só, as peças que mais vão sofrer com esse aumento: o tanque de combustível, a boia do tanque, a bomba de combustível, os bicos injetores, o pistão que vai estar recebendo ali nessa queima muita água também, a câmara de combustão, as velas vão ter um desgaste mais rápido, né? As mangueiras de combustível e as partes metálicas, pode ser plástica e pode ser também metálico por onde passa o combustível. Então, realmente, isso tem causado muito problema. Outra coisa também, que é a pior notícia, é que o etanol ele vai diminuir a autonomia do carro. Isto é, você vai ter um quilômetro rodado menor, porque você sabe perfeitamente que você anda aí 30% a menos comparativo, né? Entre álcool e a gasolina. E agora, com esse aumento, você vai rodar menos aí na sua autonomia. Você vai ter um trajeto menor com 32% nessa mistura. Olha só, o Gerson Rabilo mandou uma mensagem pra gente, falou assim: Ricardo, lembra do Gol a álcool, dupla carburação, no inverno era um problema para pegar. Verdade, Gerson, um problema não, um problemaço. Era difícil demais. E outra coisa, demorava tanto para pegar que arriava a bateria, lembra? Você forçava pelas manhãs frias e acabava a bateria. Era um problema porque você não tinha um táxi, muitas vezes, para te levar ao trabalho, não havia esse sistema de Uber nem nada. Enfim, isso aconteceu mesmo. Todo mundo sofreu com isso. Adalberto? Tem a participação do nosso ouvinte Ramon aqui, Ricardo, tá perguntando o seguinte: meu carro é só gasolina. Se eu misturar com a gasolina premium com a aditivada, pode dar algum problema? Ele até manda aqui, ó, tô com medo dele não aceitar essa nova mistura, segundo ele. Olha só, se você tiver uma gasolina premium, você está super tranquilo, você não precisa mais colocar aditivada ou um aditivo na sua gasolina, porque a gasolina premium ela é muito mais cara. Tem alguns postos aí que nós estamos falando de R$8, R$8,50,
Até mais caro um pouquinho, dependendo de onde você esteja. É uma gasolina que tem uma octanagem muito melhor, é uma gasolina que eu também recomendo para as motos que ficam muito tempo paradas. Então você tem uma Harley Davidson, por exemplo, uma moto que não anda sempre, você tem que colocar uma gasolina melhor para ela não apodrecer dentro do tanque. Esse é o tipo de combustível. E essa gasolina premium, ela fica de fora dessa legislação ou ela também vai ter que acrescentar o álcool? Olha, boa pergunta, Ministério aí de Minas e Energias. Realmente, eu acredito que por ela ser uma gasolina mais cara, ela não vai ter esse acréscimo de 32% de etanol. Então ela segue sendo a melhor opção para quem tem veículos mais caros ou veículos que exigem uma gasolina mais premium, né? Justamente, que vai deixar parado, que não vai rodar tanto com esse carro. Tem mais uma dúvida aqui, Álvaro. Nossa internauta, Ricardo, Tânia, ela pergunta assim, nessa situação, Ricardo, aí, tem algum carro que seja o ideal para receber esse combustível? Tem alguma diferença ali no modelo do veículo, Ricardo? Um carro ideal? Olha, se você tiver um carro flex, o teu carro, você tem carro flex, você comprou um carro flex. Já há muitos anos o Brasil trabalha com os carros flex. Esse carro não vai ter problema, Tânia, você tá tranquila. Mas se o seu carro for aquele modelo ainda, não, eu tenho meu carro mais antigo, ele é com carburador, ou ele é então injeção eletrônica, só a gasolina. Esse carro pode ter alguns problemas, como eu falei, não só nos bicos, também no tanque de combustível. O tanque, por sua vez, Álvaro, dos carros mais antigos, ele vai enferrujar com mais facilidade, porque o aumento da água que vai ter no tanque vai apodrecer, porque os tanques daquela época não eram de plástico. Hoje já são de plásticos. Aquela época ainda era tanque de ferro, uma lata. Então ele pode corroer com mais facilidade. Você vai ter problema de vazamento aí. Não só no tanque, mas nas mangueiras também. E o desgaste de outras peças. Ricardo, tá bombando por aqui, tá, Ricardo? Vou até controlar tudo aqui, tá? José William mandou um áudio pra gente. Corolla híbrido 2026 e a Toyota, quando eu comprei o carro, falou pra mim não abastecer no álcool, que abrir os bicos. E com essa nova gasolina, como é que a gente vai fazer? E aí, Ricardo, temos resposta para o José William, ele falou para você não abastecer só 100% álcool. Ok, é porque a gasolina é um pouco melhor nesses carros híbridos. Então eu continuo recomendando aí, junto com o fabricante, de você utilizar a gasolina, né, nesse tipo de carro. É mais interessante, porque você também já tem muita economia por ele ser híbrido, não é verdade? Então continue como o fabricante te solicitou. Olha só, eu pesquisei aqui, ó, e vai continuar em 25% a gasolina premium, então continua com 25% de etanol. Não vai para 32%. Muito bom, você é rápido, The Flash, nos ajudando aqui a fazer o programa. Até porque o Paulo até emendou aqui, né, Álvaro, com outra, questionando assim, qual é a melhor gasolina premium, Ricardo? A gente consegue ajudá-lo? Olha, Paulo, você tem, não são todos os postos, você tem algumas marcas aqui, para não dar nome de petroleira, mas você tem algumas marcas que realmente têm uma capacidade melhor, uma octanagem melhor, eles já são pioneiros por muitos anos com gasolina premium. É só dar uma pesquisada que você encontra com facilidade. É caro, mas você encontra. Ricardo Barbosa, muito obrigado pelo pit stop de hoje. Eu que agradeço o Gerson, o Ramon, a Tânia, o José William, o Paulo e tantos outros aí que têm nos ajudado. Você mesmo pesquisou aqui, ó. Só pra você bem, é interativo. É interativo, muito legal fazer esse programa. Peço desculpa que eu estou um pouco rouco hoje, peguei uma gripe, mas estou ficando bom. Até semana que vem, então, e um forte abraço.